Fala pessoal, estamos começando mais um The Experience e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, muito antigo, que é a violência domiciliar. A gente tem algumas pautas, algumas perguntas já pré-definidas, mas qualquer dúvida que você tiver, conforme o bate-papo for acontecendo, você pode colocar aí embaixo a sua perguntinha, que no final, se nós tivermos tempo, nós vamos responder ao vivo, mas se nós não tivermos tempo, nós vamos procurar ler as perguntas e responder depois. E eu quero poder apresentar a vocês quem vai estar com a gente, quem está com a gente para esse bate-papo, né? E eu vou começar com um cara que ninguém conhece. Ele não é muito conhecido, não. Ele é o nosso pastor Fabiano. Ele esteve com a gente na live de abuso infantil, né? Ele vai poder abordar esse tema com a ótica, né? A ótica da igreja, o lado espiritual. E próximo dele, nós temos também a presença da Thalita, psicóloga. Ela também esteve com a gente na última live. Ela vai poder abordar esse tema com essa ótica da psicologia, essa visão da psicologia. E também nós temos uma participação online muito especial da juíza de natividade Leide Jane. Tá pronta, Zaf? Eu estou esperando entrar aqui. Ok. Então, vai mandando esse link para as pessoas que você conhece, nos grupos que você conhece, nos grupos de WhatsApp, Facebook. Manda o pessoal entrar no Instagram. Vai ser muito bacana ter esse tempo de esclarecimento, onde a gente vai poder conversar não somente sobre algo tão sério e tão pertinente, né, nesses tempos de hoje, onde as pessoas estão sendo obrigadas a viver isoladas na quarentena, não é mesmo? E nós cremos em nome de Jesus que nós iremos poder ser uma igreja relevante, ter uma voz na sociedade. Amém? Vamos começar? Bem, o assunto ele é violência domiciliar. E a violência domiciliar, ela nem sempre se configura como uma violência física. Para Thalita, como é que a gente pode considerar uma violência como uma violência psicológica? Então, boa noite, gente. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Pastor Fabiano, é um prazer estar aqui novamente. Então, Thiago, a violência psicológica, a gente mais facilmente percebe ela nas palavras. É uma violência que ela realmente, né, literalmente não é física, ela é dita. Ela é... Desculpa, gente, houve um probleminha aqui. Bom, então ela não é propriamente o bater, o empurrar, ela vem com palavras, ela vem com menosprezo. Então, eu até trouxe uma colinha aqui para vocês entenderem bem legal, para eu não ficar sendo muito redundante. A gente percebe ela naquelas frases assim, olha só. Essa roupa não tá legal. Você tira essa roupa, que essa roupa você tá feia, essa roupa você tá gorda, essa roupa você tá isso, você tá aquilo. Você começa a desqualificar essa pessoa, né? Ou se não, fala assim, estão dando aquelas pessoas, eles não são bons para você. Você não é digna de ter amigos. Você para de andar com essa gente. O seu lugar é ficar aqui em casa, né? Outro exemplo que tem aqui. A pessoa, a mulher, né, a companheira, eu vou fazer um novo projeto, eu vou fazer faculdade. Pra quê? Você é burra, você não consegue, porque você precisa nem perder seu tempo. Então, essa série de frases, de palavras, a gente configura isso como uma violência psicológica. E também as ameaças, né? Quando você ameaça a pessoa de alguma forma, né? Olha só, aconteceu uma situação aqui, então você vai contar? Então você conta pra você ver se você não vai ficar sozinha. Então, continua assim, pra você ver onde é que você vai parar. Você já não tem amigos, você já não tem ninguém. Ela vai tirando, o agressor, ele vai tirando a pessoa do seu convívio com as outras. E aí ele vai prendendo ela psicologicamente, fazendo ela se sentir sozinha e desamparada frente à sociedade, entendeu? E a violência domiciliar, ela é tão abrangente que ela toma outros rumos, porque ela fala sobre a violência física, que é o espancamento, que é o tirar objetos em cima das pessoas, que é esfaquear lesões de objeto. Tem também a questão da violência moral, da questão de palavra, de gesto, de atitude, a violência patrimonial, que tange a você controlar os recursos financeiros,
onde a mulher trabalha e o esposo ele é detentor de todo o recurso financeiro, não deixando nada com a mulher. Tem a violência moral, que fala a respeito de acusar a mulher de alguma situação que ela não fez. Olha, você está me traindo, você me traiu, indagando a mulher algo que ela não tenha cometido. Então, violência domiciliar, ela abrange 5 áreas, né? Então, cinco momentos na qual eu estudei. Então, eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente tem que saber, tem que esclarecer e trazer conhecimento, não somente no âmbito social, mas também trazer para o âmbito da igreja, eclesiástica, né? Para que todos venham tomar as decisões cabíveis e responsáveis. Só para completar essa questão que o pastor levantou muito bem, de acusar de ter feito alguma coisa, isso aparece como: você está conversando com aquele rapaz, você tem um caso com ele, com certeza, você está conversando com ele por quê? Então, assim, eu já ouvi relatos de mulheres que o marido acusa mesmo, veementemente, né, que ela tem caso só porque às vezes recebeu no WhatsApp uma figurinha de uma amiga, como esses memes que tem por aí. E isso gera uma série de situações. O primeiro sinal é a autoestima da mulher que cai totalmente, né? Ela se sente um lixo, ela se sente indigna. E aí isso vai detonando psicologicamente essa pessoa. Baixa autoestima, depressão, ansiedade, por aí. Ela vai se transfigurando nessas patologias, né? Eu não sabia, que o deixar de pagar a pensão alimentícia também caracterizava como abuso, né? Como essa questão de violência doméstica. Para mim, o deixar de pagar a pensão alimentícia era gerado como um crime, mas eu desconhecia essa questão de ser uma violação, né, contra a mulher. Então foi bem legal, foi bem pertinente saber que é uma violência patrimonial. Exato. Primeiro eu queria dar boas-vindas à Juíza. Seja bem-vinda, Juíza Leidiane. A gente está muito feliz e muito grato pela sua participação. E eu queria fazer uma pergunta para a Juíza Leidiane sobre a Lei Maria da Penha. É verdade que a maioria dos casos de abuso, de violência domiciliar, ele é contra as mulheres, e como essas mulheres elas trabalham esse processo da pós-agressão, porque muitas delas elas não procuram, né? Elas não procuram o auxílio dessa defesa, né, que tá sobre a lei. Muitas mulheres que realmente não procuram a justiça ou a delegacia para poder denunciar a agressão. É uma questão familiar. A gente tem que analisar que muitas mulheres elas têm medo do agressor, né? Elas estão ali 24 horas por dia, elas temem pela própria vida, elas temem pela vida dos filhos muitas vezes, né? E algumas desconhecem até os próprios direitos. Então essa é uma situação que a gente tem que analisar com cuidado e analisar também pela nossa responsabilidade também, né, de estar orientando, de estar, né, perto dessas pessoas. Né? A gente tem a agressão contra a mulher, que não é só agressão física, a gente tem agressão também, que é chamada agressão psicológica, né, quando a gente tem uma pessoa dentro da família, né, ou próximo, uma pessoa que maltrata a mulher psicologicamente, que humilha, que degrine, que tira completamente a vontade da pessoa viver até. Né? Isso é uma violência e a gente tem que... E a lei, ela abrange também esses casos de violência. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Né? Eu acho que você... Dessa situação da lei, ela funciona também no efeito contrário, porque a gente vê subdefesa
de mulheres, né? Mas quando a mulher é agressora, o que não é normal acontecer, mas essa lei também ela funciona? Não, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei criada para a proteção da mulher. Então, não funciona o contrário. Se o marido é agredido, ele não é abrangido pela Lei Maria da Penha. Ele tem uma proteção legal prevista no Código Penal, que são os crimes contra a honra e a própria lesão corporal, que está lá no artigo 129. Mas a Lei Maria da Penha, ela não alcança o gênero masculino em si. A gente vai ter alguns casos muito excepcionais, quando a gente tem alguns casos de casais do mesmo sexo, que vivem juntos, e, por exemplo, 2 homens que vivem juntos. O homem que estiver na parte mais fraca da relação, ele pode invocar a proteção da Lei Maria da Penha. Mas isso tem que estar muito claro, até para o delegado, na hora de receber essa pessoa, chegar e verificar essa situação e poder lançar isso. Então não é uma coisa comum da gente ver. O gênero mulher, ele está na lei e é aplicado para as mulheres. Não que o homem não tenha proteção legal, mas não tem uma proteção legal específica. Eu li na internet que 40% das famílias que vivem essa realidade de agressão domiciliar, elas são famílias cristãs, são famílias evangélicas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, pastor, é que dentro dessa realidade existe ou deveria existir um posicionamento da igreja que condicionaria ou direcionaria essa mulher a uma denúncia ou recorrer à justiça. Como é que a igreja ela aconselha uma mulher que sofre esse tipo de agressão do marido? Então, primeiramente, a gente tem que entender que toda violência, tanto ela domiciliar ou não, ela é tida como um pecado. E todo pecado ele tem que ser corrigido. Todo pecado tem que ser corrigido. Não tem pesos ou tamanho de pecado. Não existe na palavra de Deus um tamanho de pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Então a violência contra a mulher, ou domiciliar, balizada com a palavra de Deus, lá em Provérbios 31, verso 8 e 9, ela vai dizer sobre todo o aparato da mulher. Mas antes de falar sobre a mulher, que é linda, virtuosa, ela vai falar que deve abrir a boca, julgar retamente, fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Então ela vai abrir entre parênteses a respeito de você ser muito pujante com a figura da mulher. E quando você vê um índice tão grande dentro da igreja, de 40% de mulheres serem violadas no seu direito, a gente vê que não somente é um problema da mulher, como também do agressor que está dentro do mesmo ambiente e que isso acontece. No ambiente que outrora é para estar trazendo o amor, a igualdade, a fraternidade, esse tipo de situação está sendo completamente passado avesso. E eu gosto de um dito que é falado na revista Expositor Cristão da Igreja Metodista do ano de 2013, que fala o púlpito que ele não fala, que ele não prega sobre essa vertente social, ele está sendo enfadado. Se você perguntar ao seu vizinho a respeito da igreja que outrora pode explodir, se seria relevante ou não, a resposta seria como não, se a gente virar as costas dessa realidade que está acontecendo dentro do nosso nariz. Então eu quero ser muito propício a respeito daquilo que a própria igreja ela coloca, a respeito de nós sermos solidários, de nós sermos honrar o nosso Deus, a respeito de ver a causa e a justiça dos opressores, dos necessitados. Essa é uma causa justa. E por ser uma causa justa,
a gente não pode somente olhar para a mulher. A gente olha para a causa e entender, porque se você olha com um olhar de acusação, entendendo que dentro da igreja nós crescemos de um período totalmente patriarcal, onde o homem manda, a mulher é submissa, e submissão não é o homem ser maior do que a mulher, submissão é a mulher ser suporte para que o homem venha crescer, se elevar, e os dois venham conquistar no mesmo patamar. Mas dentro da igreja é muito ruim, porque se a gente for acusar, uma mulher acusar ou falar, vai dizer a respeito da espiritualidade, da falta de fé, de religiosidade, de que está com demônio. Esse é um termo que foi muito mencionado. Se isso acontece, ela fala assim, poxa, a mulher não tem fé, que isso está acontecendo na casa dela porque ela não tem fé. Então está mexendo com ela. E inúmeras das vezes a gente deixa de agir com aquilo que está do nosso lado. As esferas sociais, as esferas políticas, as esferas na qual a igreja tem que andar em paridade. A igreja não é unanimidade. A igreja ela é constituída aqui na terra para andar de paridade. A gente tem órgãos para nos auxiliar. Nem toda igreja ela é detentora do saber. Tem a psicologia, tem um ramo jurídico, tem um ramo que vai nos assistir para melhor. Então tem algumas instituições que têm mais propriedade para ajudar as igrejas nesse momento de tamanha dificuldade. Por isso eu quero dizer que esse crescente dentro da igreja, ele também está muito atrelado a respeito de as mulheres não ter essa confeccionalidade com o pastor, com o líder. Ter vergonha de falar com o líder que as coisas não estão bem na casa dela. E passa uma linguagem, uma figura de que está bem. Mas a gente não consegue identificar somente no olhar. Se as pessoas não falarem, não divulgarem, não relatarem o que verdadeiramente está acontecendo no seu lar. Por isso eu quero abrir para a área da psicologia, né, para a Thalita, porque ela sabe dos traços que isso acarreta. De uma mulher que está sendo abusada em casa, de uma filha que outra hora pode estar sendo abusada em casa. Hoje está falando muito sobre a esposa, mas pode ser filha, pode ser neto. Então quando se fala de mulher, é uma abrangência maior. Então qual é os tratos? Como a gente consegue identificar? Bom, tem alguns sinais muito óbvios que são as mudanças de humor, né? Às vezes a gente conhece aquela pessoa, vamos usar o exemplo da mulher, né? Que a gente fica mais de fácil visualização. Às vezes é uma mulher muito ativa e aí de repente ela começa a não querer mais participar das coisas, ela começa a ter desculpas, eu não posso participar, eu não posso vir. Mas por que? Não, porque eu estou ocupada, aconteceu alguma coisa, né? E aí, às vezes era uma pessoa que contribuía muito, agora ela já não contribui mais, né? Seja com dízimo, seja com o próprio trabalho, a própria participação nas situações. Pode apresentar-se por irritabilidade. Às vezes a gente tem uma pessoa que ela é muito, assim, resmungona. Eu não consigo lembrar um termo assim mais tranquilo pra gente falar sobre isso. Aquela pessoa muito resmungona, tá sempre de mal com a vida, mal-humorada. Muitas vezes é uma irritabilidade, é uma depressão que ela vive, muito grave, que dá o nome de distimia. É aquela pessoa que sempre tá ruim, nada pra ela tá bom, né? E a violência, ela vai gerando de anos, aí você pensa, mas o companheiro dela já até morreu, mas ela continua, porque ela continua magoada, né? A violência psicológica, ela não vai sair tão facilmente. Se não houver tratamento psicológico, espiritual, social, ela vai continuar se lembrando. Toda vez que ela tiver contato com uma figura que remeta ao que ela viveu, ela vai travar. Então, às vezes, a gente tem que olhar essa situação. Ou aquela jovem que, de repente, ficou muito rebelde, ou de repente for muito calado, né? Tanto o calar-se quanto a extroversão, eles são sinais, assim, que você já pode observar. As mudanças de humor. Então, eu vou deixar assim, as mudanças de humor. Observou que alguém no seu meio está com mudança de humor muito brusca, pode procurar ver que ela está acontecendo alguma coisa com ela. E aí, eu vou aproveitar, antes que suma da minha mão, tem uma campanha que surgiu essa semana na internet, muito bacana, né? Que está havendo uma preocupação muito grande com os números de violência que estão surgindo. A juíza vai poder explicar muito melhor isso pra gente. E como é que vai fazer para essa mulher denunciar, sendo que na maioria das vezes ela está com o agressor sobre ela, né, vigilante sobre ela. Então houve uma campanha do sinal vermelho,
né, onde a mulher, ela pode fazer uma marca de batom, assim como eu fiz na minha mão, e ela pode apresentar na farmácia, no supermercado, que são os lugares onde estão liberados para a gente ir na quarentena, e ela sinaliza para os balconistas. Então, se você que está ouvindo a gente, tem algum estabelecimento comercial, farmácia, mercado, mercadinho, açougue, e alguém chegar para você com essa marca, chama a polícia, faz alguma coisa. É porque ela não pode falar. Assim como tem uma campanha também na internet, onde ela é toda muda, de mulheres que vão dando cartazes, né, explicando. Porque às vezes ela está naquela situação, o agressor não ouve o que ela está, não presta atenção, né, não está ouvindo e está incentivando. Vocês podem ligar para a polícia como se fosse para uma pizzaria, como se fosse para o mercado, como se fosse para a farmácia. Hoje, graças a Deus, a polícia tem já esse olhar, esse suporte, né, as patrulhinhas da Lei Maria da Penha que estão circulando pela cidade, o CIAM, então há uma rede de apoio muito grande. Então não deixem de denunciar, não tenham medo, como o pastor falou, se você é da igreja, de qualquer igreja, e você não está tendo saída, conversa com o seu líder, né? Observa seu líder. Hoje aqui a gente tem um líder que é acolhedor nesse sentido, né? Então assim, se você está também num ambiente que o seu pastor também não é acolhedor, pensa direitinho, mas tem alguém para te ajudar, mas não deixem de procurar. Sim, e juíza, quais são as medidas da justiça numa pós-denúncia, num período onde acontece a denúncia? Quais são as medidas que são tomadas da parte da justiça para defender essa mulher que sofre essa realidade? Bom, gente, eu quero pedir desculpas primeiro que eu estou na live, né? Eu estou aqui na pizzaria, é por isso que estava esse barulho todo. Eu saí da onde eu estava e vim para o lado de fora, que está mais tranquilo. Espero que vocês estejam me ouvindo melhor. Sobre a situação da pós-denúncia, né, nós temos toda uma rede municipal que ela é preparada para atender a mulher, né? Então, nós temos o CIAM, né, que é o Centro Integrado de Acolhimento da Mulher. Nós temos, como a nossa psicóloga falou, a Patrulha Maria da Penha, que é uma viatura da Polícia Militar com policiais que são preparados para atender a mulher. Então, depois de uma denúncia, essa patrulha recebe um formulário para atendimento dessa mulher em situação de violência. Eles preparam todo um relatório em relação a essa mulher, sobre a família, eles fazem todo um perfil do agressor, né, e eles acompanham essa mulher, né? Então essa mulher ela não fica desacompanhada, então ela faz a denúncia e depois de fazer a denúncia ela é acompanhada, né, por toda uma rede, não só pela Polícia Militar. Então ela vai ser acompanhada, essa denúncia, né, essa notícia crime, ela chega ao fórum. Ela pode pedir as medidas protetivas, então o agressor ele pode ser retirado do lar. Normalmente é o que acontece, o agressor ele é afastado dessa mulher. A lei permite que se determine que esse agressor pague uma pensão alimentícia, né, para poder manter essa mulher e os filhos também, né, para poder eles não passarem necessidade. E depois disso tem uma audiência, né, onde a conduta desse agressor vai ser verificada e ele vai ser analisado e eventualmente vai ser punido por aquela situação. Importante lembrar que uma vez que a mulher ela denuncia, né, ela não pode retirar a queixa, né, como muitas mulheres querem fazer normalmente. Eu não quero mais continuar, eu já fiz as pazes com meu marido, eu já fiz as pazes com meu companheiro, e eu não quero mais continuar. Essa ação, ela não permite que a vítima desista, né? Uma vez que o Ministério Público ingressa com a ação, esse fato ele tem que ser analisado juridicamente e o agressor ele vai responder pelo fato independente da vontade da vítima, né? Então, isso é importante a gente lembrar. A vítima pode denunciar como qualquer outra pessoa pode também. Então, se você tem se um vizinho ouve uma agressão e sabe que
né, tem alguém que está agredindo uma mulher dentro da casa, ou qualquer outro lugar, não precisa ser, normalmente é dentro da casa que acontece, mas pode ser em qualquer outro lugar. Né? Então, se um vizinho souber, ele pode chamar a viatura, né? Qualquer pessoa do povo pode chamar a viatura, não precisa ser só a mulher que está sendo vítima de violência. Né? E ela tem esse acompanhamento. Essa Patrulha Maria da Penha ela tem feito um trabalho excepcional, né, na região com as mulheres e com, né, as crianças também, os filhos, né, com toda a rede de, né, familiar que está envolta ali em relação à mulher agredida. Por gentileza, a respeito de fazer a denúncia, de ligar 180, mesmo que vá alguém lá na casa da pessoa, mas se a mulher em si ela falar que não foi nada daquilo, não é caracterizado uma denúncia? É isso? Me responde, por gentileza. Não. Se uma pessoa souber de uma situação de agressão e ligar para a polícia e a Patrulha Maria da Penha for ao local, o patrulheiro, o policial militar, ele vai analisar a situação. Se ele verificar que existe uma situação de agressão, ele pode levar as pessoas para a delegacia para poder falar sobre o fato, ainda que a mulher diga que não está acontecendo nada. Né? Porque ela pode estar sendo coagida pelo agressor a não falar. Então é importante ressaltar isso. E uma pergunta, houve a denúncia, foi aberto um processo, e aí, o que acontece com o agressor depois? Porque essa deve ser a pergunta da maioria das vítimas, né? Eu não tenho nenhuma instrução jurídica nesse sentido, então gostaria que a senhora me respondesse essa pergunta aí. Houve a denúncia, foi aberto um processo? Desculpa, eu acho que o sinal ficou ruim, eu não ouvi a pergunta. Eu não ouvi a pergunta que você fez, desculpa. Desculpa. Então, gostaria que a senhora me respondesse, por gentileza. Houve o processo, né? Enfim, houve a denúncia, foi instaurado, enfim. E aí, o que acontece com o agressor depois? Porque penso eu que há uma... Não. Vamos lá. Estou ouvindo. Pode? Estou ouvindo. Pode. Desculpa, gente, uns probleminhas técnicos. Então, houve a denúncia, estava vendo a agressão, a polícia chegou, enfim, foi aberto o processo. O que acontece com o agressor depois? Bom, normalmente o agressor ele é afastado do lar, né, porque não pode permanecer no mesmo local que a vítima, então ele é afastado, ele responde a um processo e ele tem lá as penalidades que a lei traz. O agressor ele pode ser preso se ele descumprir a medida protetiva, ou seja, se for determinado que ele se afaste, que ele fique longe da pessoa, ele volte ao lar, se ele foi determinado que ele não tenha mais contato, ele volta lá para ter contato. Então, ele pode ser preso por descumprimento da medida. Né? E a situação do agressor, né, a gente tem esse problema de, uma vez afastado, a gente não tem como seguir os passos dele. Né? Então, por muitas vezes, se a mulher não volta à delegacia para reclamar um descumprimento, nós não temos como saber, né, o que está acontecendo.
Nesse caso, a Patrulha Maria da Penha ela é importante também, porque ela acompanha a vítima nesses casos. Então, ela visita periodicamente essa família para saber se o agressor está retornando, se ela continua numa situação de violência, né? E se o agressor ele descumprir a medida, ele pode ter a prisão decretada. Pela resposta, porque às vezes eu escuto que há uma sensação de impunidade para o agressor. Então, por isso eu fiz questão de fazer essa pergunta, porque as mulheres muitas vezes não deixam de denunciar porque acham que nada vai acontecer. Infelizmente, essa é um senso muito comum no nosso país, de achar que, né, as coisas não têm justiça. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta à senhora. Obrigada por me responder. Bem, dentro dessa dinâmica, né, de trabalho de pós-denúncia, Thalita, numa casa onde há agressão contra a mãe, né, do pai contra a mãe, como isso trabalha na cabeça de crianças que presenciam, que crescem às vezes presenciando violência? Como é que ela se torna? Que tipo de adultos que ela se torna adolescente? Excelente pergunta, Thiago. Sabe aquela criança que bate no coleguinha? Aquela criança que empurra o coleguinha? Aquela criança que a coleguinha, menina, né? Ele tá sempre menosprezando, ele tá sempre... O famoso bullying, né? Você pode prestar atenção, né, nessas crianças, que há um indício muito forte de que em casa a coisa não está indo muito bem. Então, assim, a criança, como a gente já tinha discutido na live anterior, sobre abuso, né, e a tia Ju tinha falado sobre a imitação, o aprendizado por imitação, que Bandura vai falar que é aprendizado por modelação, ou seja, aquela criança tem aquele modelo. E é assim que ele vai agir, porque ele vê o pai empurrando a mãe. A forma de amor, de carinho, de afeto, de relacionamento que ele vê é essa, então ele vai reproduzir isso na escola. Gente, é uma situação assim, o adolescente que namora, né, a menina. Então, meninas, vocês estão vendo que o rapaz, ou vice-versa, mas principalmente no caso de meninos com as meninas. Não usa essa roupa não, porque eu não gosto. Eu queria que você ficasse só pra mim. Né? E aí, de repente, ele briga com você, tem aquele rompante assim, briga, depois ele te pede desculpa, não, que eu amo muito você, desculpa, eu tenho esse temperamento porque eu te amo muito. Isso também é um indício de que ele foi um rapaz que viveu num lar assim, porque isso é muito característico da violência. Por isso que a vítima ela tem muita dificuldade de assumir para si própria que há um problema, porque o agressor, ele geralmente ele faz ela se sentir a pessoa mais especial para ele, depois ele comete, né, a sua violência física, verbal, psicológica, e aí depois ele vai ficar tudo bem, eu nunca mais vou fazer isso, tem uma semana, duas. Isso é um relato muito comum, mas verdadeiro. Então esses são os sinais, né, que a gente pode, em crianças, aquela criança que bate muito, aquela criança que é além do normal, você pode procurar saber que o lar deve estar bem estremecido. E a própria visão que a criança apresenta da mulher. Prestem atenção na visão que a criança apresenta da mulher, como ele fala da mãe, como ele fala da avó, da tia, da irmã. Então, assim, se você vê que tem um tom um pouco pejorativo, ou um tom tipo assim, cala a boca, sei o que eu tô falando, tem muitas crianças que apresentam esse perfil, porque ele deve ter ouvido, provavelmente, em casa, esse tipo de situação. Eu entendo que é importante ser discutido muito essa linha de gênero, essa coisa de gênero, porque quando você, às vezes, vê um pensamento antigo das pessoas em que a mulher é o sexo frágil e o homem não pode chorar. É algo que, se não for discutido, se não for abordado, as pessoas levam ao pé da letra e entende que a mulher ela não pode exercer nenhum papel acima do homem porque ele é o dono, ele é o chefão. A figura masculina tem que ser assim. E se não for assim, ou ele é gay, ou ele tem um perfil totalmente distorcido, né, por conta disso. E pastor, dentro da igreja,
se ouve muito falar sobre essa condição de submissão, como nós falamos antes aqui, que as pessoas têm tão antiga, de que a mulher ela é como se fosse um capacho, um tapete, onde o homem ele tem que, é um objeto. A figura da mulher, para muitas pessoas, ainda é uma figura de objeto, de posse. Me explica uma coisa, a igreja, quando ela se nega em abordar temas referentes a gênero, a discutir sobre isso, ela se nega a ser igreja de verdade para o mundo, ela se nega a relevar aquilo que realmente é importante? Então, uma pergunta excelente, né? Porque, como pastor de igreja, a gente, na sua totalidade, a gente vai ver que o número de mulheres da igreja é sempre bem superior ao número de homens. Quando lá em Gênesis, capítulo 1, 27, vai dizer que Deus ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ele estava colocando todo mundo no seu jardim para cuidar, né? Aí lá em Gálatas, capítulo 3, 28, vai dizer que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele fez e disse que todo mundo somos iguais. Nós somos um em Cristo, tanto mulheres quanto homens. Nós sabemos das diferenças anatômicas, da diferença do homem e da mulher e da subjetividade. Mas para Deus nós somos a mesma coisa, mas até hoje a gente vê que tem cargos que a mulher faz a mesma coisa que o homem, que a mulher ganha menos, o homem ganha mais. Dentro da igreja a gente vê que algumas igrejas a mulher pode chegar até um patamar e outros não deixam chegar. Na igreja metodista a gente vê que tem mulheres pastores, tem mulheres bispas, então a gente vê uma igreja muito aberta nesse âmbito de respeito mútuo, e eu vou muito além, porque quando se fala de dentro da igreja, dentro da própria igreja, que as coisas têm que ser mantidas de maneira muito amorosa, porque se o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. Se o nosso Deus é um Deus poderoso, ele não vai olhar somente para o homem e desmenosprezar a mulher. Ele vai olhar para a mulher, e quando a gente fala sobre essa questão da violência domiciliar da mulher, a gente vai olhar num todo dentro da igreja, como é que as coisas estão sendo tratadas. Então, o primeiro ponto que eu vejo dentro da igreja, que é necessário trazer uma educação para os membros da igreja. Se os membros da igreja não forem educados como é que as coisas devem ser, eu vou continuar a reproduzir um pensamento machista, patriarcal, onde o homem manda e a mulher obedece. Eu sei que o homem é a cabeça, mas o cabeça que outrora escuta o outro lado. O que é o outro lado? Escutar se pode fazer, o que ela pensa, o que ela olha, qual é a forma de pensar. Então, é um olhar muito apurado de igualdade. Esse é um pensamento cristão. Por isso, em Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer que nós devemos ser transformados segundo a renovação da nossa mente. Então, se eu educo, se eu ensino os membros da igreja a serem transformados, eu vou estar contribuindo para diminuir ou até mesmo extirpar a violência contra a mulher. Então, isso é um papel da igreja. Isso é um papel que a igreja tem que fazer. A gente não pode virar as costas. A gente tem que auxiliar, assistir. Juíza, quando nós temos uma situação de violência domiciliar, que é configurado como violência domiciliar, ela sempre vai estar sendo trabalhada dentro da Lei Maria da Penha, sempre contra a mulher, ou a violência domiciliar ela pode agregar a outras infrações? Não, a violência familiar contra a mulher, ela não precisa ser só dentro da casa, né? E não precisa envolver só pessoas assim como marido e mulher, né? A gente tem violência familiar de namorado, por exemplo, né? Que basta que você tenha que o agressor tenha uma visão de domínio em relação à mulher. Nós temos muitos namorados que são agressores, né? E mulheres que têm os namorados que agridem, elas denunciam e ele responde pela Lei Maria da Penha, né? Então, basta que tenha essa relação, né? Tem uma relação desculpa, gente. Tem uma relação
domínio, você tem uma relação, né, de namoro ou noivado, né? Você tem violência familiar entre irmãos, né? Já julguei caso que um irmão batia na irmã, batia na mãe, né? Então a gente tem esses detalhes. Você não tem violência familiar da mãe contra a filha, por exemplo, né? Porque não você não tem como é que a gente vai falar? Uma diferença de forças, né? A Lei Maria da Penha, ela veio para colocar as pessoas no mesmo degrau, na verdade, né? O homem, ele é mais forte fisicamente, em regra, e por isso você tem a lei para colocar a mulher no mesmo degrau. E quando você tem entre duas mulheres, normalmente a gente diz que as mulheres, elas têm a mesma força. Por isso a gente não trata em regra, né, a violência da mãe contra a filha, por exemplo, ou da filha contra a mãe, com a Lei Maria da Penha, com os detalhes da Lei Maria da Penha. Entra no Código Penal normal, ok? Sim. Thalita, você quer perguntar? Não, na verdade, eu só gostaria que a juíza, porque ela tem uma visão jurídica, e acho muito bacana, se ela pudesse contar assim rapidinho como é que surgiu a Lei Maria da Penha, porque muitas mulheres não sabem como surgiu a Lei Maria da Penha. Eu acho importante, né? Eu penso que a maioria dos meus pacientes hoje são mulheres, são adolescentes, são jovens, são meninas, que conhecessem, e como tantas outras mulheres, não têm conhecimento do que foi a Lei Maria da Penha e qual a importância dela na nossa Constituição. A Maria da Penha foi uma mulher, né, uma mulher real, né, um fato real. Ela sofria agressões do marido, né, e agressões sérias, né, e ela chegou a ser baleada por ele mais de uma vez, né, e ela quase morreu, né, por conta da denúncia feita por ela e da situação que ela passou. Os olhos das autoridades se voltaram para essa situação de impotência da mulher dentro de casa, né, da situação dela não conseguir normalmente denunciar aquele agressor, né? Então houve um levante quando essa mulher colocou a voz dela, né, e mostrou realmente o que acontecia dentro da casa. Houve esse levante legislativo para que houvesse uma forma de proteção para as mulheres, né? Então, essa lei veio atrasada, como todo mundo diz, né? Que veio, né? Já deveria ter sido feita há muito tempo, mas veio em boa hora e foi a lei que o pessoal diz que é a lei que pegou, né? Porque você vê as mulheres tomando posse dessa lei, elas analisando os direitos que ela tem, né? E buscando realmente seu direito, né, fazendo valer aquilo que está no papel, né, não é uma lei que fica ali para ninguém usar, né? A mulher, ela realmente busca saber qual é o direito dela, e isso é importante, né? Eu queria que todos buscassem conhecer todos os direitos que têm, né? Mas tem uma história muito bonita por trás disso. Se vocês puderem depois procurar na internet, né, a história dessa mulher, é uma história muito bonita, realmente, é muito importante. E só para acrescentar, me corrija se eu estiver errada, ela era uma mulher assim, que tinha um grau de instrução, né? Ela não era uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas pessoas têm medo de denunciar porque se acham incapazes intelectualmente de ter acesso a esse tipo de direito. É como se as pessoas têm uma certa ideia de que só é para quem tem algum grau de instrução ou financeiro. Então, eu acho que é uma forma um pouco deturpada da gente ver as coisas. Então, a lei é para todo mundo. E para vocês entenderem como é que isso acontece com todo mundo, aconteceu com ela,
que não era uma pessoa simples, né? Então, assim, isso é um problema real de todas as classes sociais. A gente já está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para o pastor Fabiano, perguntando até que ponto a religião, o cristianismo, né, essa mania de espiritualizar todas as coisas pode interferir na ação de um caso como violência domiciliar. Que a gente entende que a igreja ela preza muito sobre a visão familiar, né? Ela quer manter a família unida, mas até que ponto a igreja ela incentiva essa união? Então, bem legal essa pergunta, muito boa, porque quando a gente entende sobre a fidelidade conjugal, e agora eu vou entrar no âmbito da pessoa outrora que estão casados, a gente vai entrar no lado de votos. Votos de amar e respeitar, votos de ser feliz e agradar. Então, esses votos, eles estão atrelados lá no livro de Malaquias, né? Então, Malaquias vai dizer que toda violência, né, abrupta, ela é tida como uma infidelidade. Toda violência. Então, quando o homem ele comete violência contra a sua esposa, ele está cometendo um ato de infidelidade. Então, esse ato de infidelidade, e a Bíblia vai caracterizar que a questão mais abusiva de ruptura, de divórcio, né, é a respeito quando tem casos de infidelidade conjugal. Só que a igreja trabalha a questão de infidelidade conjugal somente o ato sexual. E infidelidade sexual, né, ela também mas a infidelidade também moral, a infidelidade também, ela está entrelada em muitas áreas. Então, quando um homem ele agride a mulher com palavras, com gesto, atitude, até lá da questão de infidelidade. Então, Malaquias capítulo 3, verso 16, ele fala um pouquinho sobre isso, e eu anotei aqui, eu quero ler para a gente poder ter base a respeito bíblica daquilo que eu tô trazendo para nós, que é muito pertinente, porque ele começa a dizer assim, muitas mulheres passaram por vidas assegurando o seu matrimônio, sacrificando pelos seus filhos, maridos, companheiros, que não divide responsabilidade na sua educação, cuidando a serviço, formando um lar desigual, mesmo sendo religiosos e ativos na igreja. Então ele vai dizer a respeito do Malaquias 2,16, que o divórcio não deve ser banalizado, mas é uma opção válida para a vítima de violência doméstica. Está dizendo a respeito de infidelidade. Infidelidade nos atos que outrora o marido deixou de estar assumindo. Né? Eu não sou somente provedor do lar e eu estou trazendo e acabou, não. Eu sou provedor do relacionamento, de amar, de respeitar. E Efésios capítulo 5 vai dizer sobre isso. O papel do marido e o papel da esposa. Então, se o marido deixa de cumprir o papel dele, de amar a esposa, né, de fazer com que as coisas sejam saudáveis dentro de um lar, eu vou implicar na infidelidade. E essa infidelidade vai estar atrelada na questão da violência. E a violência é completamente desleal e contrária à vontade do Senhor. Então, quando o Tiago traz essa pergunta para mim, a respeito da religião, é porque as mulheres falam isso, mas agora eu aprendi que casamento até que a morte me separe, mas uma morte natural, não uma morte causada pelo meu cônjuge. Você está entendendo? Então as mulheres falam assim, mas se eu abandonar, eu não tenho fé, eu não tenho força. E está atrelado uma outra pergunta que não foi feita, mas eu já vou respondendo, a respeito das mulheres em si, falar assim, eu denunciei, agora ele mudou, ele vai melhorar. As coisas não melhoram de um dia para a noite. As coisas não é no piscar de dedos. Né? Se estava junto, as coisas não fluíram, por que ele vai voltar depois de uma semana, duas? Por que vai melhorar depois de uma semana ou duas? Né? Eu tive um caso na igreja anterior que uma moça falou assim, olha, eu vou casar e o moço é muito bom, mas o cara já no início estava falando assim, olha, eu sou de uma fé, você é de outra. E quando eles casaram, ele começou a proibir ela de estar na igreja. Ou seja, você não vai, você é minha esposa, você casou comigo, então eu falei, está falado, você não vai, você não pode ir, você vai ficar em casa, você não vai mais todo domingo, você vai ficar em casa, tomando conta de mim, você não vai sair mais. Isso é tido como violência doméstica. Isso é atribuído como uma violência doméstica. Então a igreja, ela tem ela tem muitos esses problemas de maneira muito silenciosa.
A gente não fica sabendo até que isso é exposto. E quando é exposto, a gente vai tentar sanar da melhor forma possível, com amor, com carinho, com comprometimento e muita responsabilidade. Thalita, quando nós vemos o histórico de um agressor, a gente chega à conclusão que todo agressor ele tem um histórico de agressão? Olha, Thiago, foi como a gente estava discutindo anteriormente. Cada um é cada um. Eu não posso aqui generalizar. Lógico que tem alguns traços de perfil que sim, que a gente enquadra. Então, provavelmente, um agressor, ele é uma pessoa que já sofreu agressão, ou viu aquilo como agressão, e tem outras formas de agredir. Então, assim, pode ser que sim. Mas, não fugindo à sua pergunta, mas eu sei que nosso tempo já está ficando curto, e eu não posso deixar de falar de um tipo de agressão. Eu acho que eu tenho uma certa liberdade nesse assunto aqui, nessa pauta, que é a violência sexual de casais, né? O pastor estava comentando, isso me fez refletir. Muitas mulheres não sabem, mas há estupro também do próprio marido com a mulher. E as pessoas não têm muita noção disso, né? Mas sim, se você não tiver muito afim de ter relação com seu esposo aquela noite, ele te forçar, ou alguns casos que estão circulando nas redes sociais também, não estou falando nada que eu tenho ouvido pessoalmente, mas de relatos de vítimas, quando a gente procura estudar no assunto, de que o marido a forçava a ter relação várias vezes ao dia, mesmo exausta. Então, isso configura como um crime de estupro, né? Como uma violação. E isso é muito interessante, porque as mulheres acham que não configura. Ah, ele é meu marido, ele não me estuprou, ele é meu marido, ele me conhece, né? Mas não. Então, isso também é um ponto que a gente não podia deixar passar. Não é porque ele é seu marido, como o pastor falou, não é porque ele é seu marido que pode todas as coisas. Não é assim. Tem que respeitar a individualidade do outro. Né? Então, mas sim, Thiago, pode ser que provavelmente todo agressor ele seja um agressor de outras formas. Pode ser que ele agrida animais, ele pode agredir verbalmente outras pessoas, ele pode apresentar traços de agressão verbal contra raça, contra gênero. Pode ser que sim, entendeu? Mas lógico, cada caso é um caso. É isso que penso eu que as varas vão analisar direitinho. Há um perfil nos tribunais, há um psicólogo, há um assistente social que fazem a análise dos casos, né? São os psicólogos forenses que a gente chama, não é a minha área de atuação, mas é uma área bem bacana, caso alguém tenha interesse. Mas para fazer procurar um perfil. Mas lógico, né? Cada indivíduo tem, mas provavelmente ele teve sim um histórico de agressão anterior. Juíza, a última pergunta que eu quero fazer para a senhora, a gente poder encerrar, dentro de uma realidade familiar, né? Estamos falando sobre esse histórico, né? Quando há uma possível separação, né? Depois da denúncia, né? Esse afastamento, quando entra num processo de direitos legais com os filhos, ainda existe a possibilidade do agressor já ter aquele perfil de agressão, ele ter essa chance de normal, de um pai normal, dentro de uma separação, de poder ficar com a tutela dos filhos? Tem uma violência psicológica com a criança, né, causada por aquele agressor. Então, vai ser praticamente inviável, né? Eu acredito que nenhum juiz, eu não conheço nenhum hoje, em 26 anos de tribunal,
com as crianças, nós fazemos os estudos psicológicos para que as crianças elas fiquem seguras, né? Então, normalmente não são colocados como os agressores. Juíza, Os estudos psicológicos. por favor, repete esse final, fazendo favor. É que a internet falhou aqui e cortou. Tá, o que eu estava colocando é que as crianças normalmente elas porque elas também sofrem uma violência psicológica quando você tem uma agressão dentro de casa. Então, nós fazemos normalmente alguns estudos psicológicos, né? Quando a gente está tratando sobre guarda, sobre com quem vai ficar a criança, nós temos uma equipe multidisciplinar que faz esse estudo para saber quem tem melhor condição de cuidar da criança. O interesse aí analisado é o interesse da criança, né? Não do pai ou da mãe, né? Não é o que o pai quer ou o que a mãe quer, né? É o que é melhor para o filho, né? Então, a gente sempre analisa. E a regra é que não fique com o agressor. Esse é um tema bem extenso, né? A gente poderia passar horas aqui falando sobre isso, porque infelizmente, além de ser uma realidade muito cruel, que a gente vive há muito tempo, ela não parece que não diminui. E nesse tempo de quarentena ela só vai aumentando, né? O que nós podemos fazer é vigiar, né? Agir com cautela, né? Denunciar se necessário, oferecer ajuda, sermos disciplinados também, né? A gente não pode colocar os pés pelas mãos, a gente tem que saber onde a gente está pisando, o que a gente está falando. E eu quero agradecer a juíza Leidiane, quero agradecer a Thalita, quero agradecer o pastor. Foi muito bom poder dividir esse tempo com vocês. Fala, pastor. Eu só quero fazer menção que a Igreja Metodista no âmbito nacional ela tem uma ênfase, né, de toda quinta-feira uso preto. Então as mulheres da Igreja Metodista de âmbito nacional, elas usam preto toda quinta-feira, sinalizando o não contra a violência domiciliar, violência contra a mulher. Então a Igreja Metodista em todo o âmbito nacional, ela trabalha essa iniciativa para incentivar as mulheres a dizer um não, a dizer um basta. E ensinar a igreja também, né, que as mulheres também estão imbuídas nessa campanha contra a violência contra a mulher. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, é só você deixar no inbox, aí mandar um direct pra gente, uma mensagem, que a gente vai poder estar te encaminhando ou te respondendo assim que a gente poder ver essa pergunta. E a gente se vê na próxima, né? Deus te abençoe, fique com Deus. E mais uma vez, obrigado a cada um de vocês, juíza, Thalita e pastor, por estar